E aí, pessoal, vamos falar sobre os benefícios do chá preto. Um hábito que você deveria incluir no seu dia, uma ótima bebida, uma ótima fonte de diversos compostos que eu vou citar ao longo do vídeo, mas esse vídeo ele pode ser bem produtivo, principalmente para aqueles indivíduos que tomam bastante café preto ao longo do dia. E uma das maneiras, uma das estratégias para a gente conseguir reduzir o consumo exacerbado dessa cafeína, desse café, é fornecer, é substituir esse café por bebidas que também contêm café, que vão promover aquela sensação de bem-estar, de agitação, melhora de atenção e de alerta, mas fornecer em quantidades e em concentrações menores. Então, quando você pensa, por exemplo, em 100 ml de café preto, nós temos 40 miligramas de cafeína. Entretanto, quando você pega 100 ml de chá preto, nós temos 20 miligramas de cafeína. Então, você tem os benefícios da cafeína, mas ele tem concentrações menores quando você põe de 1 para 1. Tá? Entretanto, quando você pensa no chá preto, 100 ml de chá preto fornecem um total de 200 miligramas de flavonoides. E um estudo específico foi mostrado que quando você consome 3 xícaras de chá preto durante 2 semanas consecutivas, você teve um aumento de 25% da concentração de flavonoide sérico, ou seja, de flavonoide das suas reservas de flavonoides no seu corpo. Alguns de vocês devem estar pensando, mas o que são os flavonoides? Para que servem os flavonoides? Então, mostro na literatura que foi verificado que quando você fornece chá preto que fornece flavonoide, esses flavonoides providos do chá preto são capazes de proteger o seu coração, de melhorar principalmente a sua saúde cardiovascular. E como é que ele faz isso? Principalmente porque o flavonoide tem um teor antioxidante extremamente elevado e reduzindo esse estresse oxidativo, consequentemente, ele vai fornecer uma maior função do seu endotélio, dificultando, diminuindo, por exemplo, uma possível disfunção endotelial que poderia provocar principalmente uma menor saúde, uma maior circulação sanguínea até o seu coração. Da mesma maneira também que o consumo de chá preto por conter flavonoides conseguem promover a redução do colesterol LDL, um total mais ou menos de uma redução de 10% naqueles indivíduos que têm o hábito de consumir chá preto diariamente. Outra coisa, outra função que nós podemos falar relacionada sobre a saúde cardiovascular é que foi verificado num estudo que aqueles indivíduos que consumiam 3 xícaras, que continham mais ou menos em torno de 235 ml por xícara, de chá preto ao longo do dia, conseguiu reduzir o risco relativo de alguma mortalidade, alguma patologia associada ao seu coração em 11%. Existem diversos mecanismos por trás disso. Citei no slide anterior duas possíveis sugestões: melhora da função endotelial, redução do colesterol LDL, redução da oxidação, porque esse chá preto contém composto fenólico e o composto fenólico consegue promover um efeito antioxidante, reduzindo a oxidação do LDL e, consequentemente, favorecendo a redução da formação de risco, né, de placas de ateroma. E também o chá preto é uma ótima fonte de manganês, e quando você pensa no mineral manganês, ele é um substrato necessário para uma enzima altamente antioxidante no seu corpo, que é a superóxido desmutase. Então, mais uma vez, duas frações que ele consegue exercer esse efeito antioxidante, as suas próprias propriedades, como também o fornecimento de manganês para produzir enzimas no seu próprio corpo que tem a mesma atuação, tá bom? Quando você pensa sobre o chá preto relacionado sobre o câncer, as evidências são um tanto quanto conflitantes, porque alguns estudos foi verificado que o consumo de chá preto conseguiria reduzir o risco de câncer coloretal. Entretanto, outras evidências mostraram que o consumo frequente e abusivo poderia aumentar o risco de câncer coloretal. De maneira conclusiva, que os autores do artigo referenciado acabaram citando, é que o chá ele não tem necessariamente um potencial para reduzir esse câncer, da mesma maneira que ele também não tem o potencial para exacerbar esse câncer, porque normalmente esses estudos que verificaram quanto à condição de redução, quanto à condição de aumento, não fizeram a manipulação da dieta. Por exemplo, foi verificado que quando foi feito o consumo de chá preto naqueles indivíduos que aumentaram a incidência de colo retal, foi verificado um padrão de dieta western, ou seja, um padrão de dieta ocidental. A nossa dieta por si só, então, ricos em produtos industrializados, baixo consumo de frutas, baixo consumo de legumes, baixo consumo, por exemplo, de cereais integrais. Então, eu falo que às vezes o chá preto ele tomou a culpa por uma coisa que às vezes não era dele, tá bom? Mas basicamente
vamos descartar essa relação do seu efeito tanto pró-câncer como também anti-câncer. Mas fica aqui só por título de curiosidade, porque era um dos parágrafos do artigo referenciado. Quando você pensa na saúde dental, né, você consome o carboidrato, esse carboidrato ele vai sofrer um processo digestivo que inicia-se principalmente na boca, e as fermentações dessas bactérias que acabam gerando essa fermentação, o produto gerado acaba sendo um produto ácido e, consequentemente, pode provocar uma diminuição na mineralização dos seus ossos, dos seus dentes, perdão, e, consequentemente, até reduzindo o seu esmalte dentário, podendo provocar principalmente produtos cáries, por exemplo, efeitos de cáries. E foi verificado que o chá preto, por dois mecanismos, o primeiro mecanismo é que o chá preto ele tem um teor de flúor, consegue provocar essa proteção nos seus dentes, provocando esse efeito anti-cárie, e o chá preto consegue reduzir, lentificar, inativar algumas enzimas digestivas presentes na sua boca, lentificando esses carboidratos e reduzindo o teor fermentativo deles, favorecendo menos produção de ácido e, consequentemente, menor perda da saúde dos seus dentes, tá bom? Claro que isso não troca uma boa escovação, né? Também foi verificado aqui no grupo específico em idosos, né, no envelhecimento, que estão mais sujeitos a fraturas, principalmente uma das fraturas mais conhecidas, que é a fratura no quadril. Foi verificado que o consumo de chá preto, aqui em específico, foi o total de 4 xícaras ao longo do dia, né, diariamente, de uma maneira crônica, foram capazes principalmente de potencializar, auxiliar nessa mineralização óssea e, consequentemente, reduzir o risco de fratura nesses idosos. Se você é aquela pessoa que estuda, 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 mas aí chega na hora da prova, você esquece as coisas, você esquece as palavras, o chá preto antes dessa prova pode te ajudar, porque foi exatamente o que foi mostrado nesse artigo em específico que eu tinha feito um post há um tempo atrás na minha página do Instagram. Foi verificado que quando você adicionou chá preto antes de um teste, você teve o menor esquecimento em comparação com o grupo placebo. Então aqui você percebe, relacionado sobre o teste que foi verificado, sobre as palavras que popavam na tela, e quando o esquecimento teve menor quantidade no chá do que no placebo. Principalmente não apenas pelo teor de cafeína, mas os seus compostos fenólicos também são capazes de ajudarem na maior memória, maior atenção e também maior aprendizado, maior velocidade nesse aprendizado. Então é um chá que você pode incluir no seu dia, tanto na hora da execução de um teste, como também na preparação e o estudo para ele. Alguns têm medo de consumir chá porque pensa que ele é altamente diurético, mas na verdade grande parte da diurese se dá principalmente porque você faz a ingestão de líquidos e, consequentemente, aumentando a quantidade de líquidos que você fornece, você aumenta a sua diurese. Mas quando você pensa no chá preto sobre o possível teor de cafeína, a diurese ela fica podendo ser mais prejudicial e aumentada quando você atinge 300 miligramas de cafeína. Em 100 ml de chá preto nós temos apenas 20 miligramas de cafeína. Então você tem que tomar bastante chá preto para realmente ser um teor bem prejudicial, podendo influenciar nessa diurese, tá bom? Esse estado diurético mais intenso. E aqui, por fim, só para a gente ressaltar, porque às vezes você fica animado quanto ao consumo de chá preto e aí você quer incluir em diversos dias, tá? Tem diversos outros benefícios, mas eu quis mostrar uns diferentes de outros chás que já foram citados. Minha única sugestão é que você não abuse do consumo de chá preto, principalmente se você já tem uma anemia ferropriva, já tem uma deficiência, por exemplo, de ferro, ou se você, por exemplo, não faz o consumo da principal fonte de ferro que nós conhecemos como a carne vermelha. A carne vermelha contém ferro M, um ferro altamente biodisponível que consegue ser facilmente absorvido para ser utilizado. Quando você tem a isenção, a exclusão ou até mesmo fatores que diminuem, que prejudicam a absorção desse ferro, você pode consequentemente comprometer a sua atuação. Então a sugestão é, caso você não faça o consumo de carne vermelha ou de outras carnes, caso você, por exemplo, tenha já alguma anemia associada, alguma deficiência de ferro, evite consumir chá preto principalmente junto com seu almoço e o seu jantar. No jantar já não era realmente sugerido por conta dos teores de cafeína que podem atrasar e lentificar o pico de melatonina e dificultar você chegar no sono profundo, aquele sono reparador, aquele sono que você vai conseguir memorizar tudo o que você aprendeu ao longo do seu dia, ou grande parte, mas principalmente se você tem como base proteica o feijão, ele tem um teor significativo de ferro, só que o tipo de ferro dele é o ferro não M, um ferro que tem uma biodisponibilidade bem baixinha.
Então, caso você esteja em risco de uma anemia ferropriva, por exemplo, evite incluir chá, que é um possível competidor desse ferro não M. Caso você não tenha nenhum problema relacionado com o metabolismo do ferro, de acordo com a literatura, não fui eu que falei, parece que você incluir o chá realmente não é um problema, tá bom? Então aqui é relacionado sobre os benefícios do chá preto. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.